Pode sentar. Já vai olhando para essa pessoa do seu lado e avisa ele: essa noite, Deus quer falar com você. E eu estou aqui como seu irmão em Cristo. Fala para ele: eu estou aqui como seu irmão em Cristo, para garantir que você receba o melhor de Deus. Você pode dar um glória a Deus por isso? Fala real, se você tem irmão, sempre tem aquele irmão em casa que o pai traz 2 chocolates, um para cada um, e aí é aquele irmão mais rápido, né? Ele come o dele e fica pronto para te ajudar a comer o seu, não é? Aquele com 6, e quando colocava na geladeira você já ficava de olho, porque se você bobeasse, você voltava e não tinha mais nenhum. E aí? Irmão é irmão. Você pode dar um glória a Deus por isso? A minha mãe me contava uma história. Claro, é ficção, tá, gente? Já vou deixar aqui claro, senão vou falar de onde é esse versículo. Não, é ficção. Mas a minha mãe falava que no céu existem prateleiras, e Deus, ele olhou a prateleira, e na disso você percebe que a bondade de Deus, ela não começou ontem, ela não começou hoje, mas a bondade de Deus começou quando... E essa bondade de Deus é uma bondade que a gente não consegue medir. Por quê? Porque Ele é fiel, Ele é amoroso, Ele é justo, Ele é poderoso e Ele é bom. Repete comigo: bom.
Vamos pegar o exemplo de novo? Se a gente falou aqui de qualquer situação que você avalia se uma pessoa é boa ou não, você vai avaliar se ela é boa com você e não com os outros. Talvez, esse seu irmão que era rápido, ele pegava o danoninho antes que você e ele era o seu danoninho, aquele que tinha o seu nome, aquele que já tinha o seu coração, sabe? E ele pegava o seu danoninho e não comia sozinho, ele ia compartilhar com o vizinho. O vizinho achava que ele era bom? E ouve falar que Deus é bom, mas a gente quer que Ele seja bom fazendo aquilo que eu quero, aquilo que eu espero. E se você ficar esperando isso, você vai esperar sentado, porque a bondade de Deus não é medida para nós. A bondade de Deus é medida por Ele e para todos. Isso é importante a gente entender. Quando a gente percebe isso, você vê que a bondade não é isso. A bondade é a virtude de alguém que não mede esforço para levar o bem aos outros e não a uma pessoa apenas. Você entende que a vontade de Deus é que você seja feliz. Mas muitas vezes a bondade de Deus não está em massagear o seu ego, não está em fazer simplesmente aquilo que a gente espera, não está em criar o nosso tempo. Isso é importante da gente perceber. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Independente se dentro da minha vontade ou não, Deus é bom o tempo todo. E aí você começa a ver, olhando pela Bíblia, você vê o fruto do Espírito. E no fruto do Espírito você percebe que existe lá citando sobre bondade, mas existe uma outra palavra que é benignidade. E quando você fala sobre benignidade e bondade, são duas coisas diferentes. Então anota o significado para não esquecer. E quando você entende que a bondade de Deus é demonstrada através de atitudes, eu tenho que te contar que as atitudes de Deus sempre são boas para você. E se tem uma pessoa em silêncio perto de você, cutuca ela bem forte. E aí você fala, tá, mas é caro. Não, mas é barato ainda por cima. Se uma pessoa falou tudo isso para você, você simplesmente vai acreditar nisso e repassar a mensagem, ou você vai querer experimentar? Falou que é bom, falou que é gostoso, falou que é barato, você vai querer experimentar. E muitas vezes aí é que tá. Eu preciso provar situações assim. Eu preciso ir lá e testar. Por quê? Porque aquilo que eu vou viver é que vai dizer se é verdade, se eu concordo com ele ou não. E tem um versículo que fala isso na Bíblia. Salmos, capítulo 34. Abre comigo aí, Salmos, capítulo 34, versículo 8. Diz assim: provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Vou ler de novo. Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Quando a gente olha esse versículo, naturalmente você já pensa o seguinte:
Provar e ver de que o Senhor é bom. Isso daqui não tem a ver com alguém que está te convencendo que o Senhor é bom. Se você esperar, por exemplo, que qualquer situação vai ser no seu tempo, você vai ter grandes problemas, porque o esperar faz parte da vida. Repete comigo, esperar faz parte da vida. E eu preciso aprender com isso. Quem faz uma faculdade tem que fazer ela completa, vai ter que esperar terminar. Só que pegaram e descobriram que não era real. Por quê? Porque ele tentou seguir pelo lado de praticidade, de facilidade, talvez diminuir custo. Para quê? Para chegar no resultado final e te convencer que aquilo era picanha e valia a pena. E ele convence a gente, né? Convence. Só que quando a gente olha desse jeito, você entende que eu acabo trazendo esse sentimento de praticidade
parece que fica melhor. O que eu quero dizer com isso? Se você já provou a bondade de Deus, você sabe que Ele vai fazer grandes coisas na sua vida. Se você já conheceu, já experimentou a bondade de Deus, você sabe que pode esperar o tempo que for. No final das coisas, Deus vai realizar, Deus vai cumprir aquilo que Ele prometeu, e você vai ser feliz não por um dia, não por um mês, mas por toda a eternidade. E quando você fala do paladar, você sabe que o paladar é uma coisa especial, é uma das entradas principais que a gente tem de sentidos no corpo. Mas qual é a questão que eu quero dizer? Pesquisando, você vai ver que um paladar, ele demora mais ou menos 40 dias para ser esquecido.
A bondade do Senhor vai marcar a sua vida e transformar tudo aquilo que você tem como experiência. E hoje, talvez, eu não sei se você saiba, porque é 1º de mês hoje, né? E acabou virando mês e muita gente nem percebeu, mas hoje é 1º de maio. E no primeiro culto de domingo do mês, o que nós temos aqui? Primícias. Quando a gente fala sobre primícias, naturalmente a gente fala o quê? É a entrega da primeira parte que você tem, da primeira colheita que existe. E essa primeira colheita está naturalmente ligada à espera. Por quê? Quando você fala de entrega da primeira colheita, você está falando sobre um processo que existe, sim ou não? E esse processo tem a ver com semear, esperar e colher. Qualquer cidade que estavam, pegavam a sua colheita que iam entregar para o Senhor e iam andando, porque não tinha carro, iam andando até Jerusalém para entregar as suas primícias, para entregar aquilo que eles tinham de melhor. Agora, qual é o sentido de tudo isso? Eles se esforçavam? Sim.
mas eles não iam tristes, eles iam dando ações de graças. Então, se você for procurar na história de Israel, não é na Bíblia não, mas na história de Israel, eles iam cantando, eles iam celebrando, eles iam dançando na presença do Senhor, porque aquilo ali era uma demonstração de gratidão por aquilo que o Senhor fez, era uma demonstração de gratidão, porque Deus era bom, e a bondade do Senhor tinha alcançado a vida deles. Quando nós entregamos a nossa primícia a Deus, eu não digo só financeiramente, mas quando eu entrego a minha primícia a Deus, eu estou declarando para Deus que a bondade dele dura para sempre e que eu vivo debaixo da bondade dele. Por isso eu consigo dar ação de graças, eu consigo me alegrar, eu consigo selar algo especial na presença do Senhor. E essa alegria tem a ver com o princípio de Deus. Qual é o princípio? Que Ele quer que o nosso coração esteja alegre e grato. Repete para a pessoa do seu lado: alegria e gratidão. Quando a gente pensa sobre isso, você talvez fale assim: tá, eu sou grato, tá, eu sou alegre, mas isso tem a ver com a forma que você vive dando prioridade a Deus, porque se você dá prioridade a Deus, mas com dor no coração, automaticamente não existe gratidão e não existe alegria. Quer um exemplo? Na época, eles receberam uma promessa de Deus, de que eles iriam morar numa terra prometida, sim ou não? E a Bíblia diz que a terra prometida manaria, teria leite e mel. Não era só leite e só mel, tá, gente? Mas era o símbolo de coisas gordas ali, coisas boas. E quando você olha isso, é uma promessa que eles receberam lá atrás. Mas aqui na festa, eles levavam em consideração isso. E eles celebravam não por aquilo que eles estavam recebendo pessoalmente, mas eles celebravam como família. Por isso um dia de primícias é tão importante para nós como família. Não tem a ver com o que você está recebendo individualmente, mas tem a ver com que nós todos como família estamos vivendo o projeto de Deus na terra. Você pode dar um glória a Deus por isso? Talvez você não tenha percebido isso, mas eu acabei de falar. Nós passamos por um período de pandemia, um período difícil, tem muita gente desempregada ainda, tem muita situação para arrumar economicamente, mas o Brasil venceu até aqui, querido. E se o Brasil venceu, é porque existe bondade de Deus sobre nós. E por isso nós como família, como igreja brasileira, temos que honrar e agradecer a Deus por isso. Isso é a celebração, isso é um motivo de alegria. E aí o que acontece? Eles recebiam a promessa lá atrás, de que teria leite e mel. E na festa deles, sabe o que eles comem até os dias de hoje? Tudo aquilo que é feito com leite, que eles falam que é produto lácteo, né? E tudo que é fruta, principalmente a tâmara. Por quê? Na época eles pegavam a tâmara e produziam o mel com a tâmara. Então até hoje, eles comem coisas que lembram da promessa deles. Talvez hoje você esteja aqui e você não tem mais nem ideia da promessa que Deus colocou sobre você. Mas de quando você está debaixo da bondade de Deus, aquela promessa que Ele fez lá atrás, Ele busca e cumpre na sua vida. Por quê? Porque a bondade de Deus não é um dia, não é um mês, não é um ano, mas é para a nossa vida inteira e para que a gente possa viver uma eternidade debaixo da bondade do Senhor. Então se um dia Ele declarou uma promessa sobre você, essa promessa não é perdida, essa promessa não é morta, mas a bondade do Senhor faz com que essa promessa se realize na tua vida, na tua casa, nos teus sonhos, na tua família. E se algo aconteceu pelo caminho te dando tristeza, hoje é dia de celebrar, hoje é dia de celebrar. Acho que você não entendeu, hoje é dia de celebrar ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. E existe um versículo, Salmo 23:6, que fala claramente sobre isso. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias. Se você perguntar para qualquer judeu qual é a representação da primícia, eles vão te contar que eles entendem a primícia como demonstração da bondade de Deus. E quando a gente lê esse versículo, você entende que se o Senhor é o teu pastor, é o começo do trecho aí, o capítulo 23 fala o quê? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Você conhece. Quando o Senhor é o meu pastor, a gente chega aqui no versículo 6. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Se eu celebro ao Senhor, é sinal de que a misericórdia e a bondade do Senhor vai me seguir todos os dias da minha vida. Isso daqui não é uma palavra de empolgação não, querido, mas é a Bíblia.
E a Bíblia diz o quê? Se eu estou debaixo da cobertura do Senhor, certamente, ou seja, não tem dúvida, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Você está aqui não para viver um dia, mas certamente que a bondade e a misericórdia vai te seguir todos os dias da sua vida. Entendendo isso, a gente pode chegar no terceiro, ó. Quem prova da bondade de Deus sabe que as primícias mudam sua vida. Olha para a pessoa do seu lado e diga aí: primícia muda a vida. O que são primícias? A gente naturalmente associa a primícia a uma entrega financeira, mas é muito mais do que isso. Primícia, segundo o dicionário, é isso aqui, ó: primeiras produções, primeiros produtos da terra ou de um rebanho, primeiros lucros, primeiros sentimentos, começo de algo. Eu achei muito interessante isso, primícia sendo o começo de algo. Quando você pega o começo de algo, o que isso representa? É dar prioridade. Dar prioridade é colocar Deus acima de qualquer outra situação. É Ele ser o número 1 da sua vida. E Ele ser o número 1 não é só das suas finanças, mas o que você faz na sua vida naturalmente. A quem você recorre no meio dos seus problemas? Aos amigos? Aqueles que têm mais recurso? Aqueles que têm mais conhecimento? Ou ao Deus Todo-Poderoso, que é a prioridade da sua vida? A quem você busca nos dias de aflição, mas também a quem você celebra. Por quê? Porque muitos celebram com aqueles que participaram fisicamente da história. Mas se você é vencedor em qualquer situação, é porque Deus cuidou de você e te deu nas suas mãos. A Bíblia diz isso. Tudo aquilo que nós tomarmos na nossa mão é por quê? Porque Deus liberou sobre as nossas vidas. Então, se eu entendo isso, eu percebo que Deus, Ele tem que ser primícia em todas as áreas da minha vida. Eu decido entregar a Deus para que todo o restante seja abençoado. E essa entrega é o que eu falei, não é financeira, mas é entregar todo o projeto. Por exemplo, você vai abrir a sua empresa. Quem é o primeiro convidado a ter que estar nesse lugar? É Deus. Se você acredita que Deus é o centro, Ele tem que estar lá. Se eu quero fazer uma viagem, e eu sei que essa viagem vai ser muito especial, vai ser de alegria para a família, quem é que tem que estar lá? Deus. Isso não é só teoria. Talvez eu perguntando aqui, você fica meio que obrigado a responder Deus, né? Se você responder minha mãe, aí vai ficar chato aqui. Mas quando você prioriza Deus, você está permitindo que Ele cuide não só da primeira parte, mas de todo o restante, de tudo aquilo que Ele constrói com você. E aí que está, Deus sendo a prioridade da minha vida, todas as coisas vão ser abençoadas. Repete comigo: todas as coisas vão ser abençoadas se Deus for a prioridade da minha vida. E é interessante você buscar informação sobre a festa das primícias, porque até hoje eles comemoram isso. E como funciona a festa das primícias? Eles vão lá e celebram juntos, em família. São 2 dias de festa, não só, porque eles comemoram para valer, tudo para eles é festa de verdade. São 2 dias. O primeiro dia de festa, eles se reúnem como nós estamos reunidos e eles leem juntos os 10 mandamentos. Repete comigo: 10 mandamentos. Só isso. E por quê? Qual é o simbolismo? Quando você coloca os 10 mandamentos para dentro de qualquer situação na tua vida, você está priorizando a Deus como centro da sua vida. Pensa comigo, os 10 mandamentos eles não existem para te oprimir, mas eles existem para mostrar qual é a vontade boa do Senhor para você. Quando você coloca os 10 mandamentos dentro de você, de forma natural, você seguindo isso, você vai conhecer uma grandeza de Deus que você talvez nunca tenha conhecido antes. E por quê? Porque Deus se torna o centro da sua vida. Por isso eles leem o primeiro dia, os 10 mandamentos, declarando que a bondade do Senhor dura para sempre e que tem que ser exaltada todos os dias. Só que aí existe o segundo dia. No segundo dia, eles leem juntos a história de Ruth. Repete comigo: Ruth. Eu não sei se você conhece a história de Ruth completa, então eu vou te dar um resumo geral. A Bíblia fala no livro de Ruth, é um livro curto, você pode ler lá tranquilo, mas fala sobre uma mulher chamada Noemi. Repete comigo: Noemi. E a Bíblia fala que Noemi casou com um homem chamado Elimeleque. Junto com Elimeleque, teve 2 filhos. E esses 2 filhos estavam ali, felizes, em família e tal. Começou a ter fome na região deles. O negócio ficou feio. Eles saíram da cidade deles e foram para uma outra cidade. Nessa outra cidade, eles se estabelecem, os filhos crescem, os filhos casam. E aí, eles casam, fica tudo bem e tal. De repente, morre Elimeleque. De repente, os 2 filhos morrem também. E aquilo que era uma família com 3 casais,
se tornam 3 viúvas, porque todos os homens morreram. Só que o que acontece? Segundo o costume da época, quando morria o marido, a mulher teria a opção, dependendo da idade dela, para voltar para a família dela, para os pais dela. E é o que Noemi fala para Orfa e Ruth. Repete comigo, Orfa e Ruth. E Noemi fala assim: vocês são novas, vocês são jovens ainda, voltem para a casa de vocês, para a casa dos seus pais, e vivam uma vida comum. Orfa obedece, volta e acabou. Ruth não. Ruth fala: eu vou ficar com você até o final. E aí o que acontece? A situação que elas viviam era péssima, não só por terem perdido os maridos, mas o costume da época é que uma viúva não tinha sustento. Repete comigo, não tinha sustento. Elas não trabalhariam, elas não teriam como se manter, elas viveriam à base de doação de pessoas ou de uma coisa que existia que era assim: o povo ia colher, quando eles estavam colhendo, o que caía de espiga no chão, a viúva chegava, pegava o que estava no chão e levava para casa e comia, era só. Ela não tinha direito de colher, ela tinha direito de pegar o que estava no chão, o que tinha caído. E aí é que está a situação: elas não tinham nada, elas não tinham possibilidade nenhuma, por isso elas mudam de cidade, vão para uma outra cidade onde tinham parentes de Noemi, e chegando lá, Ruth, que era mais jovem, começa exatamente essa situação. Então ela vai para um campo, que era o campo de Boaz, e a Bíblia diz que o campo estava pronto para a colheita, estava pronto para colheita. E ela chegou, viu o campo pronto para a colheita, e tudo aquilo que caía no chão, ela pegava, levava para casa. Resumindo a história, o romance todo, ela se casa com Boaz. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, tem sabor de mel. Mas aí o que acontece? Quando ela se casa com Boaz, ela não está simplesmente casada, mas pensa comigo, ela era viúva, ela não tinha sustento, e de repente uma situação que estava acabada, esgotada, foi transformada. Agora ela tinha um marido que cuidava dela, que zelava por ela. E para Noemi era pior ainda, porque ela já era mais velha. Mas quando Ruth se casa com Boaz, Ruth se torna quase que uma filha de Noemi. Então a bênção que foi estabelecida sobre Ruth alcançou Noemi também. Deu para entender? Esse resumo geral diz o quê? Por que eles leem a história de Ruth? Porque eles falam sobre a mudança de caminho que acontece na vida de quem conhece a Deus. Deus pegou uma situação impossível e transformou a situação toda na vida de Ruth. Mais do que isso, fala muito sobre a época de colheita, e a festa das primícias acontece na época de colheita. E o ponto final, por que eles leem, é porque Ruth era moabita. Repete comigo, moabita. Moabita era um povo que não era o povo de Deus. Eles adoravam outros deuses, eles tinham outros hábitos, outros costumes, e quando ela conhece a Deus, ela prova a Deus, prova da experiência, da bondade de Deus, e ela vê que o Senhor é bom. Você entendeu? Lembra o versículo que a gente leu? Provai e vede que o Senhor é bom. Foi o que ela viveu. Ela provou e viu que o Senhor era bom, não um dia, não um mês. Ela passou dificuldade, com certeza passou. Mas o Deus que prometeu que ia cuidar delas lá atrás, cuidou até o final da história delas. E isso tem a ver o que com a minha vida? Toda vez que eu tenho contato com Deus, eu preciso entender que as promessas dele estão ligadas à bondade dele, não ao meu merecimento, não à misericórdia simplesmente, mas a bondade de Deus extrapola, é muito maior do que aquilo que eu poderia receber. Quando nós vivemos a bondade de Deus, eu tenho que estar pronto a viver coisas que eu nunca imaginei viver, mas eu tenho que estar pronto também a conectar tudo isso, a selar tudo isso, a fazer aquilo que é uma dedicação a Deus. E aí eu fecho a história toda. Como? Ruth se casou com Boaz, sim ou não? Vocês lembram da Rutinha? Casou com Boaz. Estava feliz da vida. Casou, feliz. E a Bíblia diz que ela tem um filho. Esse filho foi o primogênito dela, ela não tinha filhos antes. E aí quando ela tem o primeiro filho, ela vai dar nome para o filho. Ela poderia chamar de Boazinho, de Júnior, poderia chamar do que quisesse. Sabe qual é o nome que ela colocou? Obed. E por que Obed? Obed significa aquele que serve, aquele que adora. E adora quem? A Deus. Ela provou da bondade do Senhor.
ela viveu a bondade do Senhor, ela viu que a grandeza do Senhor era maravilhosa, e ela selou tudo isso dedicando o seu filho a Deus. Eu não estou falando aqui que ela simplesmente largou o menino na igreja e foi embora, não. Ela dedicou, colocando o nome dele conectado diretamente a Deus. Ela dedicou mostrando que Deus era a parte mais importante da vida dela, porque ela experimentou, ela teve uma experiência real disso. E aí quando você olha a vida de Obed, Obed foi um cara que serviu ao Senhor, e ele foi pai de Jessé. E aí você fala, quem foi Jessé? Foi pai do rei Davi. Automaticamente Ruth foi diretamente na árvore genealógica do rei Davi. Tudo isso por quê? Porque ela provou a bondade do Senhor, ela se conectou com Deus e ela entendeu que o Senhor era bom em todo o tempo. Como que a gente finaliza isso? A bondade do Senhor não tem a ver simplesmente com Ele abençoar uma área da nossa vida, mas eu preciso entender que as minhas prioridades têm que ser sempre Deus. Tudo aquilo que eu vou fazer, eu preciso colocar Deus como prioridade, e é sobre isso que nós estamos falando nesse momento. Você ouviu falar aqui tudo isso, você entendeu que o projeto de Deus é que nós possamos viver uma experiência, viver um relacionamento com Ele, mas mais do que isso, nós temos que dedicar a nossa vida ao Senhor, nós temos que conectar, selar a nossa vida diante do Senhor, através das nossas atitudes. Lembra, bondade é atitude, bondade extravasa aquilo que existe no seu coração. Talvez você diga, Deus sabe o quanto eu gostaria de amar a Deus sobre todas as coisas, mas as minhas atitudes não condizem com isso. Querido, me desculpe a sinceridade, mas você está mentindo. Por quê? Porque bondade extravasa, faz com que as suas atitudes sejam realidade na presença do Senhor.